Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Paulo Rodrigues de História. E nessa aula nós vamos retomar o tema Processo de Independência da América Espanhola, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professor? É exatamente, Bruna. Tudo bem com você? Eu queria, inicialmente, Bruna, agradecer a você e a Fabiana, que estão conosco nessa aula. De fato, então, a nossa proposta é essa, Bruna, é a semana de acolhimento, né? É uma aula do 8º ano. O nosso tema, conforme você já adiantou, é o processo de independência na América Espanhola. Eu trouxe aqui, Bruno, até para a gente rever, para que os meninos também, meninas, revejam os objetivos dessa aula, tá certo, Bruna? Pois bem, então veja bem, qual que é o nosso itinerário aqui hoje? É retomar os aspectos da colonização espanhola na América Latina, não é? É sempre bom lembrar, né, pessoal, que todo o continente americano ele foi dividido pelas nações colonizadoras, notadamente Espanha e Portugal, né? Por isso que nós chamamos de América Portuguesa, América Espanhola, e lá na América do Norte também a presença dos ingleses no que virá a ser os Estados Unidos. Pois bem, então, nós vamos retomar os aspectos da colonização da América Espanhola. Nós vamos também, e isso é um ponto muito importante, analisar o contexto em que se desenvolve o processo de descolonização. Né? Qual a conjuntura que permitiu que houvesse esse processo de descolonização aqui na América Espanhola? E nós vamos também, o PET de vocês traz bastante isso de forma bem enfática, sabe, Bruna? Tentar perceber também o papel de alguns setores populares, né, que se envolveram e que lutaram nesse processo de independência também. Pois muito bem. E para finalizar, pessoal, a nossa ideia aqui, Bruna, eu preparei uma aula, eu espero que fique boa, que a gente vai fazer o seguinte: eu vou pegar alguns pontos da nossa apresentação, né, da nossa aula, e algumas perguntas que estão contidas no PET, para a gente ir comentando. Eu não vou respondê-las, porque eu acho que é muito pessoal, né, mas eu vou dar alguns elementos para que os meninos e as meninas possam ter uma noção se o raciocínio está ok. Ok? Então, o nosso objetivo é esse. Bom, eu não sei se você já viu, Bruno, você já assistiu esse filme, 1492? Assisti no colégio. Nossa, então, pessoal, eu começo com essa imagem aqui, porque a gente falou que vai fazer uma retomada da América Espanhola, não é isso, pessoal? Então, o primeiro dado importante é que a Espanha ela foi pioneira no que ficou conhecido como a conquista da América. Todos vocês sabem disso, né? Já viram isso, e a figura ímpar do Cristóvão Colombo, né, na sua famosa viagem, ele queria atingir as Índias, vocês se lembram? Ele queria dar a volta, né, no mundo e atingir as Índias, só que no meio do caminho tinha a América. Então foi nesse processo que ele fez a chamada descoberta, eu prefiro o termo de conquista da América. Muito bem, eu trouxe essa imagem que eu te perguntei, Bruno, porque particularmente é um filme que eu gosto muito, né? Chama 1492, A Conquista do Paraíso, com o Gerard Depardieu no papel principal. O diretor é muito bom, enfim, é um filme que quem tiver oportunidade vale a pena assistir. E conta exatamente essa vinda, né, dos espanhóis para a América. Então, os espanhóis foram os pioneiros, logo depois vieram os portugueses e os outros povos, não é? E aí, bom, qual que é o desdobramento dessa chegada, né? Primeiro que os espanhóis, eles constituem um domínio amplo, um império muito amplo e muito diverso, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista geográfico, quanto do ponto de vista econômico. Eu queria, só para a gente ter uma ideia, aqui, ó, eu trouxe uma pirâmide, aliás, uma pirâmide social, né? Aliás, está no material, né? Está no PET, tá certo? Isso aqui, pessoal, é uma simplificação, digamos assim, do contexto social da América Espanhola. Vocês vejam, no topo dessa pirâmide, ou seja, com os melhores cargos, com as melhores condições políticas, etc., nós temos os espanhóis. Aquelas pessoas que viviam na América, mas que teriam nascido na Espanha, também chamado de chapetones. Logo abaixo, nós temos também a população descendente de espanhol,
né, brancos, né, mas, no entanto, já nascidos na América. E, normalmente, são chamados de crioulos. É uma elite própria da América espanhola, com menos poder do que aqueles peninsulares, aqueles que nasceram na península. Abaixo, e de uma forma muito diversificada, nós temos chamados mestiços, né, brancos e negros, brancos e indígenas principalmente, que tem uma variedade imensa de posições junto à sociedade, né? Desde trabalhadores livres até proprietários, etc. Então, seria esse o terceiro segmento. E na base da nossa pirâmide, né, sustentando todo esse arcabouço aqui, nós temos os índios e os negros, que efetivamente são os setores mais explorados e mais oprimidos dentro da colônia, sabe, Bruna? Então, conforme nós dissemos aqui, ó, constitui um domínio diverso, tanto do ponto de vista social, que a gente acabou de ver, quanto geográfico e econômico. Geográfico, né, essa imagem é muito importante também, eu gostaria de chamar a atenção a ela. Esse aqui, pessoal, é o imenso Império Espanhol, ó, que foi estabelecido, né, a partir do século XV e que foi até o início do século XIX. Então vocês observam que vai do México, né, o que hoje seria o México, até aqui a ponta, aqui Argentina, Chile, não é? Passando pela América Central e etc. Então, tanto do ponto de vista geográfico, quanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, é realmente um continente, um império extremamente diversificado, não é? Pois muito bem. Lembrando ainda como pressupostos dessa colônia, né? Dessa relação entre metrópole e colônia. Assim como no Brasil, na América Portuguesa, vocês se recordam, eles estabeleceram o que a gente chama de exclusivo comercial, ou monopólio do comércio, sabe, Bruna? Tudo que entrava ou tudo que saía das colônias deveria ser feito sob o controle dos espanhóis, né? E isso, obviamente, oprimia, né, essa sociedade. Então, o objetivo do colonizador, né, dos espanhóis, era obter lucro, e para obter esse lucro, eles o faziam através do que nós chamamos de exclusivo comercial. Uma outra relação também, que tem muito a ver até com nós mineiros, é que os espanhóis, rapidamente, logo que chegaram no continente, sabe, Bruno, eles descobriram uma riqueza mineral fantástica, principalmente ouro e prata, sabe? Tanto na região do México quanto na região dos Andes, né? Então foi uma riqueza, assim, excepcional. E essa riqueza e essa exploração, principalmente das minas de prata, Bruna, que era um trabalho muito penoso, ela desenvolvido essencialmente pela mão de obra indígena, sabe? Então, os índios, apesar que você não tem diretamente a presença da escravidão indígena, mas as condições de trabalho, através de dois conceitos que são importantes nessa época, chamada mita ou encomenda, era a forma que os espanhóis utilizavam para explorar essa mão de obra indígena, sabe? E algumas regiões, em alguns lugares, havia também a presença da mão de obra escrava africana. Seja em Cuba, né, notório, parece até demais com a gente, né? Seja em Venezuela, na Venezuela, etc. Pois muito bem. Esse imenso império, ele estava dividido em vice-reinos e capitanias, igual a gente já mostrou no nosso mapa. Aqui é um vice-reino, né, de Nova Granada, aqui do Nova Espanha, aqui de Nova Granada, vice-reino do Peru, vice-reino do Rio da Prata, né, onde que hoje é Argentina, Uruguai, Paraguai. Pois muito bem, além dos vice-reinos, haviam também as capitanias, né? Capitania do Chile, Capitania da Guatemala. Então essa era a estrutura administrativa do Império Espanhol. Mas vamos chegar, eu queria fazer um recorte aqui, pessoal, para o nosso primeiro tema, propriamente dito, do nosso PET. Vocês estão vendo essa ilhazinha aqui, próximo a Cuba? Isso aqui, essa ilha chamada Hispaniola, depois tomou o nome de São Domingo. Pois muito bem, vamos fazer um recorte dessa ilha aqui, dessa região, e vamos trazê-la para cá. Aqui, ó, ela está aqui. É uma ilha do Caribe, igual eu falei, próximo a Cuba, não é? E ela foi dividida, vocês compreendem? Ela foi dividida entre a Espanha, uma parte dela ficou sob controle espanhol e uma parte ficou sob controle da França. É nessa parte, sob o controle da França,
que vai ter um processo de independência que eu vou chamar de um processo de independência pioneiro na América Latina, pessoal, porque ele de fato foi o primeiro e ele tem características muito próprias que eu queria refletir com vocês e, ao refletir, responder algumas questões do nosso PET. Pois muito bem, nós trouxemos essa imagem, né, no PET de vocês, que é uma imagem bastante forte, né, e sobre ela algumas perguntas. O que podemos observar na imagem? Quais grupos sociais estão representados e qual movimento inspirou os revoltosos São Domingos? Bom, pessoal, aqui vocês já viram, é uma imagem de confronto, né? Um confronto bastante violento, né? Nós percebemos a presença de negros, né? Escravizados ou libertos, e percebemos também a presença de soldados brancos. Então aqui claramente é um conflito, não é? Entre aqueles que lutavam contra a escravidão em São Domingo, né? Liderado, depois nós vamos falar sobre o líder deles, né? O Louverture, e, por outro lado, as tropas francesas querendo manter São Domingo sobre o seu domínio. Vocês vejam, né, que tem em destaque aqui o negro segurando o que seria talvez a cabeça, né, de um soldado branco, demonstrando o nível de violência que se deram nesses conflitos, violência de ambas as partes, né, que estavam no conflito. Então, a grosso modo, né, é o que a gente viu na imagem, né, os grupos sociais que estão representados. E quanto à terceira pergunta, uma influência muito presente no movimento de independência de São Domingo, como ele era uma colônia francesa, né, nós temos que lembrar que esse movimento ele começa em 1791, em plena Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa ela traz influências muito significativas. Muito bem. Uma outra pergunta do nosso PET, pessoal, é quais eram os objetivos dos revoltosos. E aí eu trouxe a imagem das duas grandes lideranças desse processo e vocês podem ver que eram negros, né? Ambos, tanto o Louverture quanto o Dessalines, perdão aí pela pronúncia, não é? Mas enfim, ambos eram ex-escravizados, lideranças negras importantes que assumem o papel de liderar o Haiti, a independência e o combate à escravidão no Haiti. Então, o Toussaint Louverture, que inicia esse processo em 1793, ele já consegue extinguir a escravidão no Haiti, em São Domingo, e o Dessalines, que é o sucessor, né, da primeira liderança, ele vai conquistar a independência efetivamente a partir de 1804. Observem que coisa notória, é a primeira independência, depois da norte-americana, é a primeira independência em solo americano. Então, por isso que a gente chamou a Revolução, né, do Haiti de pioneira na América. Muito interessante, um movimento muito rico que infelizmente nós conhecemos pouco, né? Vale a pena realmente estudá-lo. Muito bem, e aí chega a pergunta que talvez seja mais difícil, que está no nosso PET. Ao final ele pergunta assim, ele lança para vocês, né, para os nossos alunos, o seguinte desafio. Defina, né, a partir de uma pesquisa, as principais dificuldades enfrentadas pelo Haiti logo após a proclamação da independência. Ora, pessoal, não é uma resposta fácil, até porque é muito longa no tempo, né? Mas eu trouxe aqui, provavelmente vocês identificaram isso também ao pesquisar, né, para responder esse tema, eu trouxe aqui alguns elementos que podem nos fazer entender as dificuldades enfrentadas pelo Haiti logo após o processo de independência. Que são elas? Primeiro, que o processo de independência em si ele foi muito longo. A gente viu lá, ele começa em 1791, a proclamação da independência vai ser só em 1804. Né? Então, esse período todo é marcado por lutas, por guerras, por conflitos. E isso já é um dificultador muito grande. Uma outra questão, para vocês terem uma ideia, São Domingo era chamada de a pérola das Antilhas, porque era uma colônia muito rica, produzia muito açúcar principalmente, açúcar e café para exportação. No meio daquele processo todo que a gente viu, de guerras, etc., houve uma desestruturação dessa forma de produção. Então, queima de lavouras, queima de engenhos, etc. e tal. E isso trouxe prejuízos significativos. Mas talvez a grande justificativa é porque o Haiti, exatamente por ter sido liderada por negros escravizados,
o seu processo de independência, ele sofreu um isolamento durante muitos anos. Então, isso teve realmente repercussões muito ruins do ponto de vista da estruturação futura, né, desse país, que até hoje é um país, todos vocês sabem, né, teve até recentemente uma expedição brasileira lá, com uma expedição da ONU. Até hoje o Haiti realmente é um país ainda muito pobre, muito desigual, com muitas dificuldades. Exatamente, Bruna. Mas a gente torce para que, né, se supere isso ao longo da sua própria trajetória. Muito bem, pessoal. Então, já indo para uma reta final do nosso acolhimento, tem algumas perguntas sobre o próprio Império Espanhol. E quais são elas? Né? Qual era a situação política da Espanha no contexto da independência? As motivações para essas lutas, né, que ocorreram? E quais países apoiaram e quais os interesses desses países? Aí, pessoal, eu tomei a liberdade de trazer para vocês, só para a gente retomar, a apresentação que a gente fez na nossa aula, não é? Ou seja, vejam bem quais são os elementos que geram crise nesse sistema espanhol. Os elementos são as revoluções que ocorreram aqui no final do século XVIII, independência norte-americana, Revolução Francesa, Revolução Industrial, a presença muito forte das ideias iluministas, que questionava profundamente o absolutismo e a própria colonização, né? É um elemento muito importante. Vejam bem, os interesses dessa elite crioula, que, diga-se de passagem, vocês lembram, né? Elite crioula, pessoal branco, nascido aqui na América. Pois bem, a maioria das independências na América Espanhola vão ser lideradas por essas elites. Muito bem. Você tem também insatisfação dos setores mais explorados e aquela primeira pergunta que diz assim, como era o contexto da Espanha antes da independência? Nós temos que lembrar, de novo, vamos voltar um pouquinho para a Europa. Então nós tivemos a Revolução Francesa, depois dela assume Napoleão Bonaparte, assume o poder na França e, entre outras coisas, ele ocupa a Espanha, 1808, se não me falha a memória. E aí ele destitui o rei espanhol, que é o Fernando VII. Portanto, a própria ação do Napoleão, pessoal, enfraquece o domínio espanhol, vocês compreendem? A Espanha fica sem a sua grande liderança, que é o seu rei. E isso desencadeia tanto movimentos na própria Espanha de resistência, quanto movimentos aqui também na América. Esses movimentos, essa fragilidade, né, da Espanha vai ser um elemento muito importante no processo de emancipação. E, finalmente, pessoal, pergunta lá quais países teriam interesse nessa independência. Eu destacaria aqui dois: os Estados Unidos da América, por razões óbvias, né? Ele queria uma influência maior sobre a América, principalmente aquela região ali do Caribe, da América Central, né? E a Inglaterra, né, senhoras e senhores? Vocês se recordam? A Inglaterra já tinha feito a sua Revolução Industrial, portanto, ela queria mercado para suas mercadorias, né? E aquele controle que a metrópole estabelecia sobre as economias da colônia não interessava a Inglaterra. A Inglaterra queria comércio livre, poder fazer comércio com todo mundo. Então, ela, de uma certa forma, a Inglaterra, de uma certa forma, tem interesses nesses processos de emancipação. Muito bem. Aqui eu trouxe essa imagem só para a gente tratar rapidamente do processo de emancipação do México. Vocês vão responder as questões colocadas, né? Mas isso aqui é um mural, né? Uma obra muito comum, muito importante nas artes plásticas mexicanas, né? Tem pintores excelentes que fazem esse tipo de pintura, pinturas grandes, os murais, assim como o Portinari aqui também no Brasil, não é? Então aqui, ó, o que ele está fazendo? O que o pintor, né, o retábulo da independência, o que essa obra está reproduzindo para a gente? O conjunto de pessoas ou de setores sociais que participaram do processo que levou à independência do México. Todas as classes, não é, professor, estão representadas na imagem. Exatamente, Bruno, exatamente. Belo comentário, exatamente. Né, você pega desde um camponês aqui, né, com vestes bem simples, bem pobres, até setores de elite. E liderada, Bruno, conforme você é destacado aqui na imagem, né, por um clérigo, por um padre. Vocês devem lembrar que
o processo de independência no México, ele começa com a liderança do padre Hidalgo, não é? E posteriormente outros padres também entram nesse movimento, até que depois acaba que a elite crioula toma também a liderança. Muito bem, pessoal. Então, isso aqui sobre o México. E eu queria, já que nós falamos em liderança, só para nos ajudar e finalizar essa aula, eu trouxe duas grandes lideranças também do processo aqui na América do Sul, né, que quase todos vocês já ouviram falar, já discutiram, San Martín e Simón Bolívar, não é? Que vão ser as duas grandes lideranças do processo de independência na América do Sul. Tem umas perguntas muito interessantes, principalmente sobre o Simón Bolívar, porque ele defendia, Bruna, a unidade dos países que tornavam independentes, mas infelizmente isso não ocorreu. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É uma revisão, né? E agradeço a presença e a atenção de todos vocês. Obrigado, Bruna. Obrigado, Fabiana.